Um dos grandes problemas da humanidade, de acordo com as Escrituras, é a falta de entendimento, de compreensão da revelação de Deus ao homem. Mesmo que ele tenha se mostrado de muitas formas e de muitas maneiras, ainda há esse bloqueio. Parece que o homem está cego, não consegue ver a realidade do Evangelho, da Boa Nova. E é o que a Bíblia realmente revela para nós. E a mensagem de hoje é sobre isso. Cegueira. Você tem um minuto para Deus? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, diz assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que nós observamos nesse texto é o apóstolo Paulo dizendo que ele recebeu esse ministério de anunciar, de pregar o evangelho a toda criatura, principalmente no seu tempo, de que Jesus é o Senhor e Salvador da humanidade, de que Ele é o Messias prometido, de que a Escritura havia realmente revelado, mostrado, os profetas falaram disso, a lei falava sobre isso, mas isso não era de entendimento geral. Grande parte não conseguia compreender isso, não conseguia entender, não conseguia ver isso. Embora Jesus tenha estado conosco, tenha estado com os seus discípulos, tendo anunciado o Evangelho, tendo falado do amor de Deus, tendo feito muitos milagres, grandes milagres, para demonstrar a graça de Deus, para demonstrar que a revelação do Pai estava ali, na frente de todos. Mas isso não estava sendo entendido, compreendido como realmente deveria ser. Havia uma cegueira, havia um véu posto. Em outra parte ele vai dizer que era como o véu que estava no rosto de Moisés quando ele viu a glória de Deus, que precisou usar um véu para que as pessoas não vissem quando aquela glória que estava como resplendor no seu rosto já tinha sumido. Então ele colocava aquele véu para que as pessoas não vissem que já tinha acabado aquilo. Da mesma forma, esse véu ainda continua sendo posto na mente de muitos que não entendem, que não querem compreender. Mas por quê? Porque o Deus deste século, desta era, cegou o entendimento. Ele colocou muitos obstáculos, e esses obstáculos eles estão entranhados na religião, estão entranhados na sociedade, de maneira que as pessoas não conseguem se aproximar de Deus, não conseguem ver realmente a face do Cristo, não conseguem entender a revelação de Deus, porque estão vedados, estão cegos. Agora, é claro que quando o apóstolo Paulo está falando de uma cegueira, de um véu posto no entendimento das pessoas, ele não está se referindo também àqueles que estão do lado de fora da religião. Pelo contrário, ele se refere a muitos daqueles que, tendo se aproximado de Deus através da religião, através da própria escritura do seu tempo, como a lei e os profetas, mesmo assim estavam cegos, mesmo assim não conseguiram enxergar a revelação de Deus, o Evangelho de Deus encarnado em Cristo Jesus. Essa é que é a realidade. E ainda hoje, muitos que lotam igrejas, que lotam templos, que estão indo pelo fluxo da religião, ainda não conseguiram, na verdade, entender a revelação de Deus, ainda não conseguiram se apropriar da revelação de Deus no seu coração, para a sua vida. E o que acontece é que muitas pessoas vivem cheios de dúvidas,
cheias de medo, cheias de incerteza. Por quê? Porque não entenderam a revelação de Deus. A partir do momento em que uma pessoa compreende no coração e é iluminada por Deus dessa revelação maravilhosa, então cessam-se todos os medos, acabam-se todos os temores, as dúvidas, as incertezas, porque ele é invadido pela iluminação. Essa iluminação é o entendimento do que na verdade importa para essa vida, que importa para estarmos nos relacionando um com os outros e importa para que nós possamos compreender a Deus. Então, a mensagem do Evangelho é essa, a compreensão do Evangelho é essa, entender Jesus na vida e ter paz no coração. Não ficar mais cheio de dúvidas, não ficar mais vagueando de um lugar para outro, não ficar cheio de religiosidade, mas vazio da compreensão de Deus no coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.